Olá pessoal, meu nome é Oswaldo Hernandes, sou fotógrafo e autor do ensaio São Caetano do Sul Fachadas, que eu vou fazer algumas observações sobre esse ensaio um pouco mais adiante. Mas de início vou fazer um breve comentário sobre a minha trajetória como fotógrafo profissional, que se iniciou lá final dos anos 70 até os tempos atuais, por onde eu passei por várias modalidades da fotografia e por vários desafios, né? Por várias conquistas, mas e dificuldades também, como qualquer profissão tem, né? Eu acho importante falar um pouco sobre isso, uma vez que para o principiante na fotografia como profissão, ele tem sempre acesso, muito acesso através da internet, do YouTube, em tutoriais, em cursos sobre fotografia, que sempre tem uma abordagem mais técnica sobre a câmera fotográfica, sobre acessórios e também um pouco sobre a linguagem da fotografia, que seriam formas de se fotografar. Tudo isso eu acho importante, mas é importante falar um pouco da realidade que é a vida do fotógrafo, não? Como profissão, das dificuldades que ele enfrenta, principalmente quando se está começando a carreira. Bom, fotografia é um, uma coisa que eu sempre gostei desde lá quando eu era lá um teenager, né? Eu já apreciava a fotografia, foi quando eu comprei a primeira câmera e fazia fotos, né, de paisagens, de viagens, né, de acampamentos, que eu fazia muito. Mas no final dos anos 70 eu resolvi mudar de profissão, que eu trabalhei durante uns 15 anos em escritório, né, uma coisa bem administrativa, e aí resolvi abandonar essa carreira para começar a carreira como fotógrafo. Claro que de início eu estudei muito, né, pesquisei muito, eu já tinha uma câmera no formato 135, era uma câmera boa e que já poderia, né, vamos dizer, trabalhar profissionalmente. Esse início de carreira começou com reportagens de casamento, reportagens de batizado, festinhas, coisa do tipo, né? E então esse começo foi assim dentro das minhas limitações em termos de equipamento fotográfico. Eu tinha o básico, que era a câmera, um flash e um tripé e alguns pequenos acessórios. Então, mas era o suficiente para eu poder eh, assumir, né, essas reportagens e fotografá-las de uma forma de uma forma ideal, né? De uma forma correta. É sempre importante, né, nesse começo de carreira, assim como quem vai trabalhar como autônomo, né? Sempre ter que é difícil, mas tem que sempre se fazer uma pequena reserva, no caso da fotografia, para você poder investir nos seus equipamentos. E aí gradativamente você vai assim comprando coisas, né, que vão ser úteis para você, né? Quer seja com relação à câmera, por exemplo, objetivas, né, ou lentes, que são importantes, mas é aquilo, é sempre procurar ver o que é prioritário, né, no início, para não gastar assim dinheiro com coisas que depois você vai ver que não tem tanta funcionalidade, não vai servir tanto assim
o trabalho que você está fazendo. Enfim, depois desse início, quer dizer, ainda dentro desse processo de início, surgiu a oportunidade de eu poder trabalhar numa coisa, vamos dizer, uma modalidade totalmente diferente, que foi trabalhar com a fotografia pericial ou criminalística. Foi nessa época que eu tive que estudar muito, porque tínhamos, né, os candidatos tinham que fazer as provas, e a prova que tinha mais peso era justamente a de fotografia. Então, me dediquei assim durante uns meses a estudar muito, a ir em bibliotecas. Na época não tínhamos internet, né? Então, enfim, prestei o concurso, passei. Aí depois começou uma nova etapa que foi 6 meses de academia de polícia. Nesse 6 meses de academia, nós tivemos cursos, né, em várias áreas dentro da criminalística, né, como balística, né, que é para você fazer o confronto entre projéteis, né, de uma mesma arma, tudo relacionado à fotografia. Nós tínhamos que fotografar esses projéteis dentro de uma comparação feita através do microscópio. E tínhamos também a impressão digital, falsificação de documentos, de assinatura, enfim, foram várias aulas que nós tínhamos com professores diferentes, e esse curso era assim bem puxado, que era período integral. Entrávamos 7h30 e saíamos às 5 horas da tarde. Eu falo sempre nós, né, porque era uma classe de, acho que tinha 11 alunos, né, que estavam disputando essa vaga, que eu não sei qual que era o número que eles iam, vamos dizer, contratar, né? Então foram 6 meses de academia sem receber, depois recebemos todos os trabalhos, os salários atrasados, e também tinha a questão de locomoção, porque a Academia de Polícia do Estado de São Paulo era lá ainda é, não? Na cidade universitária. Então tinha que me deslocar daqui até a cidade universitária todos os dias, não? De terno e gravata, aquela coisa toda. Mas enfim, eu aprendi muito nessa fase em termos de técnica, né? Esqueci de falar um detalhe aí, dentre vamos dizer, os assuntos que nós tínhamos que fotografar, não pode esquecer também que teve pelo menos uma aula no Instituto Médico Legal fotografando o cadáver, né? Então, esse foi o batismo, né? A partir daí, depois, já comecei a dar plantões na polícia. E eu sempre me achei como fotógrafo, não como um policial. O cargo era fotógrafo policial, mas eu gostava do que fazia, a fotografia em si. O contexto que não era muito legal e muito saudável, né? Aí, nessa época mesmo, eu comecei, nesse período de 7 anos que eu trabalhei na polícia, eu cheguei a fazer alguns trabalhos freelance para o Jornal da Tarde, que é um jornal que já foi extinto, né, alguns 2, 3 anos atrás, e fazia parte do grupo O Estado de São Paulo, né? Eram 2 jornais, e o Jornal da Tarde, na época, era muito bem aceito, muito vendido, né? Enfim, eu fiz uns trabalhos para eles, mas dentre as fotos que eu fiz, teve uma assim que teve um destaque maior, que eu vou falar sobre ela
com um pouco mais de detalhe, já também falando sobre a questão de técnica e de linguagem. A foto é essa aqui. Aqui aparece então, no primeiro plano, um cadáver encoberto, não? Mas ao fundo a figura de um policial que é da PM, né? E essa foto foi feita em São Paulo, ali no começo da Avenida São Gabriel, ou começo da Santo Amaro. Em cima é uma praça e aqui uma avenida com duas pistas. Quando se olha essa foto, ela passa uma ambiguidade na interpretação. A gente vê que dá a ideia de que o policial matou a pessoa que está aí estendida no chão. Enfim, pode dar mais de uma interpretação. Na verdade, essa pessoa que está aí no chão, ela morreu atropelada. E a gente vê essa foto, a gente analisa sempre assim, eu gosto de analisar em termos de estética, né? A gente vê uma perspectiva muito boa, né? Principalmente nas luzes que estão no teto desse túnel, é uma entrada de um túnel bem curto, né? E a perspectiva também de linhas que começam aqui no primeiro plano e vai até o fundo, né? Tecnicamente ela foi feita com um filme ISO 100, o diafragma, a velocidade do obturador, que é o tempo de exposição para formar a imagem, foi 125 avos de segundo. Eu sempre usava esse obturador quando eu fotografava com a luz daylight, a luz do dia, né? E a abertura deve ter sido 16, a abertura que eu falo, o diafragma, 16 ou 11, porque estava um pouco encoberto, não estava o céu aberto, né? Então fiz a medição da luz nesse primeiro plano, para que o fundo atrás ficasse preto como ficou, para dar um pouco mais de dramaticidade na foto. Enfim, essa foto foi enviada lá para a redação, mas eles acabaram usando a imagem com um corte e usaram em um cartaz de ponto de venda, um cartaz que é de divulgação de uma série de reportagens pelo Jornal da Tarde, e esse cartaz era fixado nas bancas de jornal, não? Era um cartaz com uma dimensão boa, acho que tinha mais ou menos uns 80 centímetros de altura, por uns 30 de largura, não estou bem certo, mas era um cartaz com um bom tamanho. E então essa foto ela me deu assim muitas alegrias. Eu quando passei essas fotos para o Jornal da Tarde, eu achei que eles iam usar em uma matéria, não? Alguma coisa que tivesse a ver com a violência em São Paulo. E aí, uns dias antes, eu indo para o meu plantão de ônibus, eu passei assim por uma banca de jornal e vi o cartaz. Eu falei, ué, o que essa foto está fazendo aí, né? E eu fiquei assim muito feliz, né, de terem usado, mesmo com esse reenquadramento, né, a gente vê que cortaram a parte superior e aproveitaram assim um centro de interesse da imagem que é mais condizente com o tema que eles estavam aí se propondo, que é a violência em São Paulo. E esse cartaz também, no mesmo ano, ele serviu de tema para um vestibular da Universidade Anhembi Morumbi. E saiu uma matéria também sobre o uso desse cartaz como tema de redação. Não? A pergunta era o que essa foto
o que esse cartaz transmite para você. Era algo assim. Enfim, foi muito legal, apesar de uma foto de um tema assim meio dramático, né? Mas me deu assim alegrias. E voltando a falar então sobre a questão da profissão, né? Esses anos de polícia técnica, né? Que a turma chama polícia técnica, que é, vamos dizer, o Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, essas, vamos dizer, esse período que eu trabalhei lá me deu assim muita destreza em termos de fotografia, de saber fotografar em qualquer ambiente, sobre qualquer condição de luz, né? Então foi bom nisso. E eu tinha que fazer isso porque, vamos dizer, equipamentos fornecidos pelo governo do estado eram assim um pouco precários, né? Então, às vezes você tinha a câmera, né, com objetiva, mas você não tinha bateria, que a bateria é fundamental para você fazer a medição da luz. Então, em muitas situações eu fotografava, vamos dizer, aquilo que eu achava que era correto, as regulagens que eu colocava na câmera, não? Sem ter o apoio de um fotômetro, não? E na maioria das vezes deu certo, não? Essas regulagens minhas. Então, às vezes não tinha flash, você tinha que fotografar à noite. Aí até justificava no caso de fotografar um acidente de trânsito, né? Mas bastava você tinha que ter um tripé. Até tinha tripé, mas nem todos eram assim, vamos dizer, bons, né? Tem que ter um tripé que tenha estabilidade. Mas enfim, dentro dessas limitações, eu sempre conseguia um resultado pelo menos razoável, né? E, e é aquilo, né? Você não podia voltar, né, para a sede, né, onde nós ficávamos, sem ter fotografado. Você tinha que fotografar, de alguma forma tinha que levar imagem. Era uma responsabilidade tremenda, né? Porque você envolvia acidentes e crimes, enfim. E isso, as suas fotografias também poderiam servir de prova, né? Para algum inquérito policial. Enfim, nessa fase também, já 7 anos, na, eu já estava fazendo faculdade de publicidade e propaganda e comecei a entrar nessa área também da fotografia publicitária, não? Também foi assim uma fase um pouco assim complicada, porque você tem que ter um equipamento compatível com as fotos que você tinha que fazer. As fotos, normalmente não, tinha que ser fotos feitas com um formato de câmera maior, com um negativo maior, né? Na verdade, eu fotografava em slide, né? Em cromos. Aí você tinha que sempre, vamos dizer, mostrar fotos com qualidade técnica, porque essas fotos eram usadas, no caso da publicidade e propaganda, elas eram usadas e são usadas até hoje em material promocional ou de uma campanha publicitária, não? Em que envolve impressão de catálogos, folhetos, banners, enfim, qualquer material impresso. E hoje em dia nós temos, além disso, a internet também, né? Mas no caso então dessa época eu tinha que fotografar com uma câmera de formato médio, que a gente chamava, né? Com o tamanho da foto saía em 6 por 7 centímetros ou 6 por 6, dependendo da câmera.
Enfim, eu fiz fotos para agências da região do ABC, fotografando indústrias, principalmente para as montadoras, indústrias metalúrgicas, né? E então, além de fotografar produtos, né? Produtos que eles manufaturavam, eu tinha também que fotografar a própria indústria, né? Então, um trabalho assim, eu gostava muito dessa fase, né? Às vezes tinha que fotografar o diretor ou o presidente da empresa, então tinha que partir já para um retrato, né? Fotográfico, né? Então era assim bem diversificado, né? E a maioria das empresas que eu fotografei eram aqui da região do ABC, empresas de porte, todos os portes, pequeno, médio, grande, tipo uma Scania, né? Então foi uma fase interessante. E aí quando em 1984, quando eu deixei a polícia, eu já tinha um estúdio em São Bernardo e fiquei com esse estúdio por um ou dois anos. Aí fui convidado pelo fotógrafo Eugênio Marquezine a trabalhar com ele aqui no estúdio em São Caetano do Sul. O Eugênio Marquezine é um grande fotógrafo, um excelente fotógrafo, que trabalha com fotografia não só publicitária, como moda também. Eu aprendi muito com ele, trabalhando com ele, fazendo fotos para ele, ou acompanhando as fotos dele, ou até mesmo trabalhando como produtor de moda. Então, eu devo agradecer muito a ele, né, por ele ter me dado a oportunidade e de eu ter me aperfeiçoado bastante na área da fotografia publicitária e também na moda. O Eugênio, além de fotografar produtos e mesmo na área de moda, ele chegou a uma época a fazer fotos para uma revista onde ele fotografava, fazia as capas da revista. E essas capas normalmente eram personagens assim, celebridades da época, né? Atores ou atrizes da Globo, que vinham lá do Rio de Janeiro, aqui para São Caetano só para fazerem as fotos. Eles passavam praticamente o dia inteiro aqui, até serem maquiados, enfim, passaram todo o processo de pré-produção, né, para depois serem fotografados. Então foi uma fase muito boa. Depois disso eu comecei a, a dar aulas, né, na USCS, Universidade de São Caetano do Sul. Eu fiquei uma temporada de uns 2 meses que eu estava cobrindo, né, um professor que tinha sido demitido. E aí eu fui pela primeira vez dar aulas para o curso de publicidade e propaganda, logicamente fotografia, né? E depois desse período eu fui contratado pela Universidade Metodista de São Bernardo e estou lá até hoje, né? Estou lá até hoje dando aulas de fotografia para vários cursos na área de comunicação social, jornalismo, rádio e televisão, relações públicas e publicidade e propaganda. Todas elas têm assim, vamos dizer, a fotografia segue assim formas diferentes de se fotografar, né? Não dá para se comparar um fotógrafo jornalista, um fotojornalista em que trabalha, vamos dizer, praticamente isolado, sozinho, com uma câmera, um flash, poucos equipamentos, comparado com o fotógrafo na área de publicidade, onde ele tem que ter uma infraestrutura bem maior, né? No caso da Universidade Metodista, eles dispõem de uma boa infraestrutura, um bom estúdio fotográfico,
onde os alunos podem se exercitar. É isso então. Vamos para o próximo vídeo, que eu vou falar sobre ensaio fotográfico. Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre o ensaio fotográfico. Eu creio que já todos devem ter ouvido falar, né, a respeito da expressão ensaio fotográfico. E que na maioria das vezes eles estão relacionados a uma foto de uma celebridade publicada numa revista ou num site. Mas existe uma variedade de outros ensaios que eu vou abordar a seguir. Existem ensaios onde um determinado cliente contrata um fotógrafo que realiza de acordo com um tema o que o cliente quer, né? E esse tipo de ensaio é um ensaio mais comercial. E nós temos também o ensaio autoral, que segue normas de procedimentos de acordo com o que o fotógrafo quer, de acordo com o tema que ele estabelece. E é uma forma desses ensaios autorais, uma forma de se expressar mais artisticamente, que nós vamos abordar um pouco mais adiante. Nós vamos falar então de alguns tipos de ensaio. A começar pelo newborn. Newborn é um ensaio de bebês recém-nascidos. As produções das fotografias são feitas em estúdio e requer uma boa produção de objetos, plantas, cobertores, roupinhas de bebês, chapéus e outros acessórios. O ideal para fotografar esse tipo de ensaio, newborn, que seja num ambiente controlado com temperatura, uma temperatura ideal para o bebê, e principalmente quando ele está dormindo, né? Que se conseguem boas fotos. É bom lembrar que existem em São Paulo estúdios que podem ser alugados por dia para esse tipo de ensaio. Caso a pessoa não tenha, né? Ela pode fazer o aluguel por uma diária, que já dá para ela fazer, ela ou ele, o fotógrafo, né? Dá para fazer o seu ensaio. Temos o ensaio book, que já é bem conhecido, né? Que é uma coletânea de boas fotos, que pode servir para recordação ou com a finalidade de seguir carreira de modelo. Ele pode ser feito em externas, né? Em locações externas ou no estúdio. É importante nesse caso que o fotógrafo contrate um bom profissional para cuidar do cabelo e maquiagem e ajudar na produção de roupas e acessórios. Ou contratar um produtor de moda, né, que é interessante. O ensaio making off de casamento, que é uma cobertura fotográfica nas horas que antecedem o casamento. São cenas da preparação da noiva e do noivo. Todo mundo já deve ter visto esse tipo de ensaio, principalmente em vídeo, né? O chamado dia da noiva é sempre o mais registrado em fotos. Então ele representa toda a produção para o casamento, desde o penteado, a maquiagem, até a troca de roupa para colocar o vestido de noiva, né? Então é importante que esse tipo de cobertura, esse making off, não faça parte da cerimônia de casamento, né? Tem que cobrar a parte porque o fotógrafo se desloca até o local onde a noiva está se preparando e pode levar horas, né? Ou um dia inteiro só para acompanhar todo esse ritual de preparação da noiva. Depois tem a cerimônia de casamento, que aí já pode levar aí umas 4, 5 horas, né, ou mais, né? Então tem que se cobrar a parte. Temos o ensaio de gestante.
esse tipo de ensaio sempre dá bons resultados quando é feito em locais externos, junto à natureza, em parques, enfim. É quando a mãe está no 7º mês da gravidez. Além da gestante, sempre tem a participação do pai em algumas fotos. O trabalho de pós-produção com o programa de Photoshop ou similar é importante para tratar as imagens, né? Ou para colocar alguns fundos assim mais interessantes, né? Os fotógrafos normalmente trabalham com isso, né? De fotografar a noiva, a gestante num parque, depois acrescenta um outro fundo, né? Que seja mais bonito, mais agradável. Nós temos também o ensaio de parto, que é uma cobertura fotográfica, diferente da fotografia de outros eventos, né? Que não deixa de ser um evento. É uma coisa mais jornalística, né? Uma fotografia mais jornalística. E, e esse tipo de ensaios, ele tem dia, quer dizer, não tem dia e hora certa para acontecer, não? O fotógrafo ou a fotógrafa, ela eles têm que se programar, né, e ficar de stand-by para mais ou menos acontecer naquele dia. Mas tem que ter sempre um plano B, né, para ter um outro fotógrafo que possa ir atender, né, essa cobertura. E é sempre bom lembrar, né, que o fotógrafo que vai cobrir esse tipo de ensaio, ele vai fazer isso numa sala de cirurgia, né? E vai ter que cumprir regras, tais como não usar o flash, ser o mais invisível e silencioso possível e não tocar em nada, né? Que é uma sala de parto. E nós temos também o ensaio sensual, ou também chamado agora como boudoir, uma expressão francesa. Esse tipo de ensaio é um ensaio feminino, né? Íntimo, né? Que pode ser feito por uma modelo profissional ou celebridade, cujas fotos são publicadas em revistas, em sites, mas na maioria das vezes é, são mulheres comuns, né, que fazem esse estilo de ensaio para si mesma, como uma forma de celebração da sua vida, da sua beleza, e mesmo que ela não siga, né, os padrões da beleza imposta pela mídia, então, principalmente, é para elevar a autoestima da mulher. A mulher sempre aparece nesses ensaios vestida com lingerie ou um biquíni, ou envolta em lençóis ou tecidos. E as fotos podem ser feitas externas ou no estúdio, que é mais ideal, né? E requer uma boa direção da modelo, né? Feita pelo fotógrafo. Então, nesses tipos de ensaio, tidos como mais comerciais, né? Eles são mais profissionais e estipulado anteriormente com o cliente o número de fotos que vão ser feitas, o prazo de entrega e, é claro, o valor a ser cobrado, né? Nesse caso, o fotógrafo tem que possuir um bom equipamento, que envolve câmera fotográfica, flash, ou, ou, ou mesmo até um rebatedor, não? Para suavizar as sombras. Bom, vamos falar um pouco desse ensaio autoral, não? Que foge um pouco desse contexto que eu abordei anteriormente. Esses ensaios que eu falei anteriormente, pode ser que tenha alguns outros tipos, né? Hoje em dia estão se fazendo ensaio até de pet, né? Então tem vários outros estilos e tipos de ensaio. Então vamos falar do ensaio autoral. O tema de um ensaio fotográfico não se resume apenas nesses itens que eu abordei anteriormente. Os temas que podem ser abordados são muito mais amplos e pode se referir a qualquer coisa e é determinado pelo fotógrafo.
Nesse ensaio autoral, né, eu sempre recomendo esse tipo de ensaio aos principiantes na fotografia como uma forma de treino do olhar, né, que é mais importante do que a própria técnica da fotografia, é o treino do olhar. E treinar também a sua criatividade, né? Ah, como não possui assim, um vínculo comercial, não precisa ter um local pré-definido para sua divulgação, para a divulgação do ensaio. Os meios mais usados são os websites ou um portfólio, que é importante para quem está começando na carreira. Também é usado esses ensaios em exposições fotográficas, em galerias e até mesmo para publicar um livro, né? Vamos então falar um pouco do conceito, né, do ensaio autoral. O ensaio autoral é uma série de fotografias que têm uma relação entre si, que não podem ser consideradas separadas, mas de preferência como parte de um todo. Essa é a característica primordial de um ensaio, a unidade das imagens, das fotografias, de acordo com o tema proposto. No ensaio autoral existem dois tipos, né? O narrativo, que é um ensaio onde se conta uma história com começo, meio e fim, através de uma sequência fotográfica. Essas histórias podem ser planejadas com antecipação, ou geralmente quando estiver documentando um evento, né? Ou um lugar onde ocorre algum tipo de evento. Por exemplo, uma manifestação, uma passeata, né, que é sempre programado com antecedência. Então o fotógrafo se faz lá presente desde o começo da passeata até o término, acompanhando toda essa narrativa, né, essa história do fato que está acontecendo. Então pode ser um problema social, enfim, ou qualquer o dia, um dia na vida de alguém, né, que a gente vê muito isso em vídeos jornalísticos, né, contando a história do sujeito que vai se deslocar até o seu trabalho, né, e vamos dizer as dificuldades que ele enfrenta em todo esse processo. Aí o fotógrafo acompanha todo esse o desenrolar dessa história. Então, além do narrativo, nós temos também um ensaio temático, que é uma coleção de imagens em torno de um tema central. Por exemplo, as formas arquitetônicas de uma determinada cidade, o meio ambiente, o bairro onde a pessoa mora, tradições religiosas, retratos, não? Retratos de moradores de uma comunidade, enfim. Existem infinitos temas que podem ser abordados nesse tipo de ensaio no temático. Talvez muito mais do que o tipo narrativo, não? Então, o ensaio autoral é uma forma de expressão na arte fotográfica. Acima de tudo, é isso, né? Então, ela deve ter uma variedade visual que fique assim esteticamente atraente para quem vai, para o observador, para quem vai ver as fotos depois. Esse tipo de ensaio, né, ele não tem assim um período para se um prazo de entrega, né? Então, por isso o fotógrafo ele tem muito mais tempo para desenvolver as fotografias, né? E enfim, e fazer tudo com mais calma, né? Só para citar um exemplo, o livro do fotógrafo Sebastião Salgado, né? Esse último livro que ele lançou, ele, ele levou 8 anos para fazer todo o trabalho. É claro que ele viajou por 30 países no mundo, né? Então justifica, né, levar tanto tempo. Mas, enfim,
pode levar o tempo que quiser. O fotógrafo não tem assim aquela preocupação de entregar para ontem, né, as suas fotografias. Então daí ele vai fazer, ele vai escolher o dia certo, a iluminação certa para isso, né? Que é o que nós vamos ah, falar agora, né? Sobre iluminação. No caso das fotos serem feitas com a luz solar, né? Com um dia de sol, tudo depende da proposta do fotógrafo, né? Com relação ao seu tema. Às vezes o ensaio fica melhor com a luz do sol mais difusa, com o céu encoberto. Céu encoberto que eu falo é com aquelas nuvens brancas, né? Né? Que deixam uma luz mais soft, mais suave, né? E, e também nesse esquema, né, com a iluminação difusa, suave, vamos dizer, as cenas que se fotografam, elas têm umas sombras mais suaves e tem assim um baixo contraste, né? Diferente da iluminação do sol com a luz dura, com o céu aberto, né? Onde você tem mais contrastes na fotografia e as sombras são sempre mais marcantes. Então, temos aqui essas duas fotos, né, feitas no mesmo local e o horário do dia. A da esquerda foi feita com a luz difusa, né, com o céu encoberto, e o da direita com a luz dura, com o céu aberto. Então a gente observa as diferenças que ocorrem, né? Aí vai do gosto do fotógrafo, né? Então, quando se trata de fotografar com a daylight, a luz do dia, os profissionais da fotografia, né, principalmente fotógrafos de moda ou de publicidade, né, o de jornalismo ele tem que ir lá e fotografar como está. Ele não pode ficar escolhendo assim a melhor luz do dia para fotografar. Mas quando o profissional tem tempo para isso, aí ele sempre tem uma preferência para os horários, né? Que é do nascer do sol até as 10 horas da manhã, depois à tarde é das 14, 15 horas até que o sol se ponha. Então, é essa a receita, né, que os fotógrafos profissionais sempre dão. Não? Agora, quando se trata de fotografar falando ainda do ensaio autoral, não? Quando se trata, mas também pode servir para outros tipos de ensaio. Se você vai fazer fotos em algum espaço interno, não? De fotos que vão fazer parte do ensaio, é interessante sempre usar a luz ambiente, o que mantém mais as características do local onde você está fotografando. Só em últimos casos, né, usar o flash, porque às vezes o flash descaracteriza um pouco aquela luz ambiente, né? E o flash sempre dá uma luz muito frontal, muito chapada, né? Bom, vamos falar agora dos recursos da câmera. Os recursos da câmera sempre, vamos dizer, falando da linguagem fotográfica, de formas de se fotografar e de sempre se procurar uma estética melhor na fotografia. Bom, nós temos a profundidade de campo. A profundidade de campo ou campo focal, que é aquilo que vai sair nítido na fotografia, né, está sempre associada aos valores de diafragma. E com isso a gente pode trabalhar uma técnica chamada foco seletivo, que é você quem vai determinar aonde essa faixa de nitidez vai estar no assunto que você está fotografando, né? A profundidade de campo.
Então, a profundidade de campo também ela está relacionada a onde você vai dar o foco, né? Por isso que o fotógrafo que trabalha com uma câmera profissional, é ele quem vai determinar no sistema manual da câmera qual ponto da fotografia ele quer que saia mais em foco. Então, essa é uma técnica que está relacionada ao diafragma. E é claro que a proposta aí é sempre destacar mais um assunto, dentre vários que possam existir numa cena que você está fotografando, aí você vai enfatizar mais uma determinada parte lá do assunto, um determinado objeto do assunto, né? Como é mostrado aí no exemplo fotográfico, né? E fazendo parte então desses recursos da câmera, nós temos também, na parte técnica, né, da câmera, a gente pode também trabalhar com os valores de obturador. Eu sempre falo isso porque quando você explora melhor a questão técnica da câmera, você consegue assim fazer fotos, né, que fogem àquilo que todo mundo faz, ao convencional, né? Você vai lá fotografar uma cachoeira, você tira a foto, o amador chega lá e clica, né, sem se preocupar com essas questões. O profissional ele já pode assim criar alguns efeitos como a gente vai ver nessas fotos, né? Com tempos longos de obturador, que é o tempo de exposição, o tempo que leva para se formar a imagem. Então esses valores de obturador são classificados em tempos, né? Em segundos ou em frações de segundo. Então, quando se dá um tempo longo de obturador, de acordo com a luz que você está fotografando, né? Você pode conseguir esse chamado efeito borrão, né? Em que a gente observa que, no caso dessa foto, onde tem um trem ou um metrô passando ao fundo, né? Ele saiu totalmente borrado, né? E na foto da cachoeira, a gente vê uma fluidez na água, né? Teve um efeito bonito da água caindo, né? Também fotografado com tempo longo de obturador. E ao contrário dos tempos longos, com os tempos curtos de obturador, tempos de exposição, a gente pode conseguir desde o, o efeito, esqueci de falar, na foto com tempo longo de obturador, que dá mais ou menos um quinzeavos, um trintaavos, a gente consegue também o efeito panning. O efeito panning que também é usado no cinema, né? Onde o fundo aparece borrado, riscado, que a gente chama, né? E o assunto, que é o centro de interesse da imagem, aparece nítido. Então esse é o chamado panning, que se fotografa quando você dispara a câmera, você tem que acompanhar o movimento do objeto, quer seja uma moto, um carro, ou uma pessoa correndo, né? Uma pessoa em cima de um skate, né? Aí você tem que acompanhar o movimento desse objeto e disparar a câmera. Aí você vai conseguir esse efeito que também é usado no cinema. E agora sim, falando dos tempos curtos de obturador, a gente usa, normalmente é usado mais em esportes, né, ou em cenas que há um movimento muito rápido de algum objeto. Então você trabalha com tempos curtos de obturador, que seria classificado assim em 500 avos de segundo, né? 1.000 avos de segundo, 2.000 avos de segundo. São tempos bem rápidos em que a câmera objetiva abre e fecha para formar a imagem.
Então, nesses tempos curtos, você consegue um efeito de congelar o movimento, né? Então, é muito usado em esportes ou qualquer cena onde tenha algo com movimento muito, um objeto com movimento muito rápido. E é claro, falando então da estética da imagem, é sempre interessante a preocupação com ângulos de tomada, né? O ângulo de tomada é, vamos dizer, a posição do fotógrafo perante o assunto, né? É a distância do fotógrafo perante o assunto que ele está fotografando. Então, normalmente, e é o mais usual, as pessoas fotografam sempre com a câmera no ângulo da altura dos olhos, né? Mas é sempre bom analisar o assunto que você está fotografando e ver outras possibilidades, como fotografar de baixo para cima ou de cima para baixo. Então tem essas possibilidades. Também tem a possibilidade de você fotografar com a câmera na horizontal, né? Que é a mais usual e que dá uma amplitude maior no assunto, ou fotografar na vertical. Algumas cenas vamos dizer, o recomendável é você usar a câmera na vertical. Por exemplo, fotografar um prédio, não? Então você tem que posicionar a câmera na vertical. E além do ângulo de tomada, quando o fotógrafo já se posiciona perante o que ele vai fotografar, ele também já começa a se preocupar com os enquadramentos. Enquadramento é o que se vê através do visor da câmera, né? É o quadro do visor da câmera, é por ali onde você tem a referência do assunto que você vai fotografar. Então, os enquadramentos normalmente eles são classificados em planos. Então nós temos o plano geral. Eu estou classificando assim em três tipos, né? Mas existem outras classificações mais detalhadas com relação a essas formas de enquadramento. Eu classifico no plano geral, no plano médio, que já é mais próximo do assunto, e o plano detalhe, que a aproximação é bem maior e no plano detalhe se consegue ver, claro, obviamente, mais detalhes de uma determinada parte do assunto que você está fotografando. Então nós temos essa classificação muito usada pelos repórteres fotográficos, né? O plano geral, o plano médio, o plano detalhe. O detalhe, às vezes, ele tem muito mais assim, força visual, né, do que você mostrar o inteiro no plano geral. O, vamos dizer, os amadores, eles normalmente acham que tem que sair tudo na fotografia, né? E às vezes um detalhe, né, tem essa, que eu falei, essa força visual muito mais que você pegar todo um assunto, né? Então, às vezes tem uma construção, o fotógrafo amador vai e fotografa ela inteira, né? Ele acha que não pode, né, se aproximar muito, né, para pegar, às vezes, um detalhe arquitetônico que pode ser muito mais interessante do que pegar o todo. É claro que quando se está fotografando, você pode fotografar o todo, o médio e o detalhe, que é interessante você ter essa variedade visual, né, de um determinado assunto que você vê que é muito importante, que vai render uma boa imagem, né? Vou falar agora sobre composição fotográfica. Sempre que o assunto permitir, né, o,
é interessante se fazer o uso da composição fotográfica, que são formas de distribuir os elementos de cena do que você vai fotografar de uma forma assim que dê um aspecto mais harmonioso, com mais estética, né? Com mais beleza, né? Então, isso é compor uma imagem, né? Existem algumas regras de composição, tudo está relacionado, é claro, ao que você está fotografando, né? Eu vou abordar aqui só duas que eu acho mais interessantes, que são regras de composição. A primeira delas é a regra dos terços. A regra dos terços, que ela vem lá da época dos pintores clássicos, né? Quando eles achavam que o assunto, se tivesse algum centro de interesse, alguma coisa que chamasse mais atenção, nunca deveria ficar no centro da imagem, e sim deslocado para um dos cantos, né? Um dos terços do enquadramento, do que você está vendo através do visor. Na verdade, é você deslocar o assunto para um dos cantos da imagem, né? Isso é a regra dos terços, né? E nós temos também, que eu selecionei esse tipo de composição, que eu acho muito legal e bem assim, harmoniosa, né? É a composição com simetria ou composição simétrica. É quando você tem duas partes, você divide a foto em duas partes, as duas partes são assim, da fotografia, elas são assim, iguais ou semelhantes, né? Então, isso é compor de uma forma simétrica. Vai muito, como eu falei, do que você está fotografando. Às vezes você tem uma construção antiga que tem essa simetria que é interessante abordar a simetria na arquitetura, né?